Saudações a todos os meus seguidores aqui do canal de viagens. Eu acabo de chegar aqui em Tunis, eu cheguei ontem e agora eu vou tentar mostrar um pouquinho do mundo árabe, que é uma cultura interessante e eu acho que a gente vai agregar bastante conhecimento. Assim eu espero. Eu peço a vocês de novo, se para quem não se inscreveu, aperta lá o sininho e, e o like também. É importante para a gente poder seguir aí nessas viagens. Eu espero aí a colaboração de vocês, tá ok? Antes de começar propriamente a falar sobre o país, aqui tem muita comida gostosa. Comida árabe, vocês sabem, ela é muito boa. Então, vou passar para vocês aqui o primeiro prato que eu fiz aqui, que é uma salada michoia, com um pimentão. Ele é bem apimentado, ele é no liquidificador junto com tomate, cebola, alho. É uma salada gostosa. Eu vou mostrar aqui o prato, a primeira refeição que eu fiz. E uma comida muito boa. E o cuscuz aqui também é outra coisa, outro prato muito apreciado. Tá bom? Eu vou só dar uma fotografia antes da gente começar a falar sobre a Tunísia. Quando a gente montou o grupo do Andarilho, eu falei o seguinte: pessoal, eu vou mostrar o dia a dia, né? Falo coisas aí que às vezes é até uma coisa de intimidade, né? De alguma coisa mais. Mas eu coloco para o pessoal sentir como é que é a minha viagem para cá. 2 dias antes de sair, então eu vou colocar aqui uma coisa que eu mandei até uma placa agora. 2 dias antes de sair de Estrasburgo, da França, eu tive um problema. Caiu uma massa de um dente meu. Caiu, né? Uma obturação. Às vezes eu esqueço até algumas palavras. Caiu uma obturação, mas já estava em cima, de viagem. Então, hoje de manhã, eu cheguei àquela placa de um dentista. Então, eu fui lá para restaurar essa obturação. Tá? Então, foi isso. Aí, conversei lá com o dentista, ele foi muito solícito. Ele falou assim: olha, eu estou achando que você vai precisar fazer um canal aí. Mas eu falei o seguinte: se a gente fechar, fizer e aguenta, né? Daqui a alguns 50 dias, 60, eu volto para o Brasil, tenho meu dentista. Ele falou assim: não aguenta, eu vou fechar aqui, vai ficar legal. E se eu fosse ficar aqui na Tunísia esse tempo todo, eu até faria aqui, para mim não tem problema nenhum, não. Mas como eu vou fazer esses deslocamentos por alguns países aqui vizinhos, eu não vou ter tempo para ficar indo ao dentista. Então eu fiz isso, tá? Estava me incomodando, tá? Deu uma incomodada e por causa do canal eu sinto um pouco de dor, mas não tomo remédio, que é pouca dor. Então aquela placa que eu mandei é a minha ida ao dentista aqui. A cultura aqui é muito diferente. Eu cheguei lá no aeroporto e foi meio chato com o pessoal da Polícia Federal lá. É aquilo que eu falo para vocês: o meu passaporte são muitas páginas, são muitos países. E eles olham aquilo e eles ficam com medo de chegar e carimbar e deixar o cara passar. E faz um monte de pergunta para mim. Faz um monte de pergunta. Mas eu falo a verdade, eu já comentei com vocês sobre isso, né? Em aduana, Polícia Federal de qualquer lugar do mundo, fala o que for perguntado e fala só aquilo. Não fala, não responde mais do que eles perguntaram. Porque se você começar a ficar falando abobrinha, aquilo ali eles pegam uma coisa e vão sabe, a coisa vai ficar feia. Então, eu respondo aquilo que é necessário. Então, e a mulher estava estressada, era uma mulher, ela estava estressada demais. Eu falei: mas eu estava tranquilo. Aí tinha um monte de gente da fila atrás de mim para passar. Ela chegou para mim não, para as pessoas que estavam atrás e falaram assim: olha, todo mundo para o outro guichê, do lado. Aí ela mandou, aí o colega dela reclamou, né? Pô, tu tá mandando todo mundo para cá? Aí ela foi e falou: olha só, eu tô com um brasileiro aqui, isso aqui vai levar tempo. E eu tô ali tranquilo. Sei que demorou ali uns 10 minutos ela fazendo pergunta para mim e desenrolou. Tá? Mas o mundo árabe ele é estressante, ele é estressante. Vocês vão ver, eu vou fazer filmagens daqui, são
muito café, o pessoal fuma muito, né? É muito cigarro. Aqui tem dificuldade de álcool, né? Nas regiões assim mais periféricas. Quando você vai para os balneários, os grandes hotéis, no centro da cidade, você consegue beber álcool, um álcool tranquilo. Mas quando você vai um pouco para a periferia, você já fica mais difícil de achar álcool. Sexta-feira, nem pensar que é o dia sagrado deles. Então eu vou viver aqui, eu estou retornando aqui, já conheço aqui os lugares, sei como andar, e, e segunda-feira ou terça, segunda-feira eu já vou na embaixada da Líbia, eu acabei de ver o endereço e vou lá já levar o meu passaporte, os documentos, para ver lá a possibilidade de entrar na Líbia. E eu vou pegar um trem daqui para Sfax, que é uma cidade tunisiana, e de Sfax eu vou ter que contratar um cara para me levar lá de carro. Tá? Então, eu acho que vai ser bacana, vai ser legal. Chegada no mundo árabe, aeroporto de Carthage. Pessoal, eu queria fazer um comentário aqui. Primeiro, que ontem eu fui me despedir de Nadine, depois de 3 meses junto dela. E eu acho que foi a separação mais difícil para mim. Eu acho que para ela também, que a gente ficou 3 meses juntinhos e viajando. Filha, te amo. Você é uma parceira de viagem assim maravilhosa, tá? A gente vai fazer muitas viagens ainda juntos, tá? Um beijo para você. Você sabe que o papai te ama muito. Bom, deixando essas coisas de casa, eu queria fazer um comentário aqui de alguma experiência minha, que eu acho que tem um relacionamento assim grande, né? Sobre independência, essas colonizações de alguns países africanos e também da Ásia também. A antiga Indochina, que era formada do Vietnã, Camboja e Laos, ela era uma colônia da França também. Né? A França colonizou, era uma Indochina, era Vietnã, Laos e Camboja. E eu tive umas experiências lá, alguns anos atrás, nesses países. E eu conversava muito com as pessoas. E lia também um pouco, isso já tem tempo. Mas uma coisa interessante, né, que eu presenciei na Indochina. No Camboja, principalmente no Camboja, se falam francês, eu tive uma comunicação até mais fácil. O francês, a colonização do francês foi uma colonização muito dura, muito dura. E eles, o povo vietnamita que eu conversei, que já os filhos, né, já ouvido já dos pais, a colonização francesa foi dura demais. Eles talvez, eu acho que eles têm um rancor maior do francês do que até do americano. O americano, você vai ao Vietnã, uns anos atrás tinha até mais, muitos filhos de muitos norte-americanos jovens que perderam os pais na batalha lá na guerra, né? Mas os vietnãs falavam, nós não temos até problema com os americanos. Os americanos falavam, eles eram bem recebidos lá. Eu já fui, já tem tempo, já tem mais de 10 anos. Então ainda tinha aqueles filhos que ainda iam lá para ver onde o pai faleceu na guerra. Então o francês foi muito duro, foi muito duro. Por exemplo, eu também tenho uma experiência eu estou fazendo esse paralelo por causa da Argélia e da Tunísia, que foram as principais colônias francesas aqui na África. Eu vou voltar a falar sobre ela, sobre essa independência depois com mais profundidade. Experiência de colonização portuguesa, quando eu vou a Moçambique e Angola. Eu não vejo. Eu conversei com pessoas de mais idades quando eu vou a Angola, e então não há grandes problemas, da colonização portuguesa. Eles não têm tanto ressentimento assim, mas o francês ele teve. A Tunísia teve uma passagem fácil de colonização, tinha uma personagem aqui importante que se chamava Habib Bourguiba,
e ele conseguiu, como um grande líder, ele fez essa independência da França até sem grandes traumas. A principal avenida aqui, né, de Tunis tem o nome dele e não teve tantos problemas. Agora, a guerra argelina de independência, ela foi terrível, terrível. Morreu muita gente e deixou uma coisa pesada também. Hoje, na França, uma coisa interessante. A França, para reconhecer esse peso que foi colocado sobre a Argélia, é o país africano que um argelino, quando vai para lá e tem cidadania, eles têm uma série de benefícios, até a mais que um tunisiano, para dar uma recompensa a esse peso que foi. Foi a colonização foi em 1830 e vai até 1956. Foram 120 anos de colonização a Tunísia e a Argélia. Uma coisa interessante, quando o francês sai da Indochina em 1954, aquilo causa uma convulsão grande na Argélia e na Tunísia para dizer nós também queremos essa independência. A religião foi um fato preponderante para haver isso, porque quando a Indochina liberta, eles aqui também nós queremos isso. Religião, aqui são sunitas, né? Aqui existem os xiitas, depois a gente pode até falar um pouco mais sobre essa divisão xiita e sunita, que eu acho que pouca gente sabe. O pessoal do Ocidente, eu acho que sabe pouco. Mas a religião foi um fato preponderante para essa independência, para essa reunião. Tá? Queria fazer esses comentários para saber mais ou menos, né, como é que foi. A Líbia já foi outro caso, né? Foi a Itália colonizou. Inclusive eu vou para lá, é um dos motivos para eu escolher a Líbia, foi porque ela está perto daqui e lá eu consigo falar um italiano, né? Eu me expresso, eu acho, razoavelmente bem em italiano. E lá também tem essa facilidade, porque para você ir para um país árabe sem falar, se ele foi colonizado por um francês ou um inglês, na África do Sul pelo inglês, né? Na Nigéria pelo inglês, se você não sabe esse idioma, a coisa fica complicadíssima. Tá? A Argélia eu conheço razoavelmente bem também. Já estive lá em Aneba, Argel, mas eu não conheço a Líbia, por isso é que eu estou dando essa prioridade para conhecer, para me expressar no idioma. Ok?